infernizam a cabeça do nosso futuro presidente, sugerindo a coisa mais imbecil que eu já vi na minha vida. Sugerindo que o futuro presidente, que é o candidato que lidera as pesquisas, adote o posicionamento idêntico ao do último colocado. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença, e você verificar se está inscrito no canal também, com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas, vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje, então vou direto ao ponto. Quero falar com vocês sobre o tal do PL da medida protetiva que o Flávio Bolsonaro protocolou e foi destruído, destroçado nas redes sociais. Será que o Flávio Bolsonaro está certo? Será que está errado? Vamos às polêmicas, né? Qual foi a opinião? Eu quero ouvir vocês no chat. Qual foi a sua opinião sobre o PL da medida protetiva protocolado pelo Flávio Bolsonaro? Qual foi a opinião? Queria conversar com vocês sobre isso. Quero ouvir a opinião de vocês. Não, maior. Gabriel, não bota assim pequenininho não, que ninguém consegue ver isso na tela. Grande. Sim, quero ouvir a opinião das pessoas. Eu achei bom, pessoas aqui dizendo. Eu queria conversar com vocês porque eu fui um dos primeiros na direita, assim, a criticar duramente a posição do Flávio Bolsonaro, pública e privadamente, na votação do PL da misoginia, apesar da nossa amizade e da nossa proximidade. Faz parte do meu trabalho comentarista político. Sempre ser justo. Se fizer cagada e o tema for um tema de comentário público, eu vou comentar. Mas agora, para ser justo, a situação é um pouco diferente envolvendo esse novo PL, que, na minha opinião, não é de todo ruim. Basicamente, o que muda nesse PL em relação ao que já temos aqui é a autoridade policial poder determinar imediatamente a aplicação de medidas protetivas de urgência, se demonstrar de maneira clara e objetiva a justificativa. Não dá nem para entender o meu texto do teleprompter, mas vamos embora. Mas o que muda basicamente é que a autoridade policial vai poder determinar imediatamente a aplicação das medidas protetivas de urgência, né? A partir daí, segue o rito normal da justiça brasileira. E o que eu quero dizer para vocês, eu não quero passar pano, né, mas eu quero explicar, por exemplo, como que essa lei funciona aqui nos Estados Unidos, que tem uma lei muito parecida. Aqui, em caso de risco iminente de violência doméstica contra a mulher, tem que haver um risco iminente de violência contra a mulher, a polícia tem autoridade para solicitar imediatamente a um juiz, mesmo por telefone e 24 horas por dia, o que se chama aqui de EPO, que é um Emergency Protective Order. O nome varia por estado, mas é Ordem de Proteção Emergencial, que é uma ordem de emergência que entra em vigor na hora, sem necessidade de audiência, de nada do tipo. E é uma medida restritiva temporária, aqui nos Estados Unidos em geral, variando por estado, ela demora de 5 a 7 dias, e impede que o agressor se aproxime da vítima e dá tempo para ela buscar uma ordem mais duradoura no tribunal. E tudo isso antes de qualquer processo judicial completo. E é assim aqui na Flórida, é assim lá no Texas, onde foi o CPAC, é assim em quase todos os estados, mesmo os estados de maioria conservadora. Mesmo os estados de direita têm uma lei do tipo. Essa é, em geral, uma pauta aqui nos Estados Unidos bipartidária, é um negócio que vem desde os anos 90. Então, bem antes dos movimentos feministas radicais se tornarem mainstream. E em que pese a diferença de formato das leis de cada país, essa medida já existe assim desde antes do tempo ficar louco. Antes do mundo ficar maluco. E claro, a gente vai falar sobre isso, há problemas de falsa comunicação, de mulher doida, inclusive aqui nos Estados Unidos. Quantos casos a gente não viu, vamos falar sobre isso, de acusações sem provas, quantas vezes o sujeito é destruído publicamente antes de qualquer investigação séria. Isso não é teoria, isso vem acontecendo. Aqui nos Estados Unidos a gente teve o Me Too Movement,
tivemos várias denúncias, algumas denúncias legítimas, mas um monte de mentira. Lembra do caso do Brett Kavanaugh, hoje juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos? É emblemático. Uma acusação de décadas antes, em que afirmaram que ele tinha abusado de uma mulher. Impossível de ser comprovado ou refutado de forma objetiva. Então como é que alguém se defende disso? As pessoas tentam destruir a sua reputação. A indicação à Suprema Corte dele quase foi negada, e no final das contas a mulher admitiu que estava mentindo. Aí. E no Brasil não é diferente. A gente já viu gente ser linchada publicamente, reputação destruída, mandato ameaçado, tudo com base em acusações frágeis. E isso gera um efeito direto. O eleitor começa a olhar qualquer proposta nessa área com um pé atrás. Não é porque o eleitor de direita seja contra proteger a mulher, mas é porque ele não confia no uso político desse tipo de pauta. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Eu normalmente não me meto em problemas conjugais e não vou entrar aqui, mas hoje já é claro aqui o caso do meu amigo, deputado estadual de São Paulo, Lucas Bove. Eu estava falando aqui do meu amigo Lucas Bove, deputado estadual por São Paulo, que foi linchado publicamente no caso de uma mulher que é claramente maluca, desequilibrada, tarja preta. Eu falei isso pro Lucas. Aliás, se a Cíntia quiser me processar, ela gosta disso. Não precisa. Basta se fazer um exame toxicológico, provar que tá limpa, e eu retiro tudo que eu disse. Mas o fato é que o cara se ferrou, quase perdeu o mandato, foi cancelado, advogado, deputado que era para ter uma carreira meteórica, para estar disputando a eleição para deputado federal, com o mandato em risco por causa de uma doida. Tem isso. Vocês viram agora, nos últimos dias, o caso da Soraya Trambique, que junto com o Lindbergh Farinhas, acusou o deputado Alfredo Gaspar, o relator da CPMI do INSS, de estupro. E depois disse que não tinha o dever de provar absolutamente nada. Não tem o dever nenhum de provar absolutamente nada. Não, imagina. Você acusa uma pessoa de um crime grave e não tem o dever de provar absolutamente nada. É uma farra. O problema é que não é nada disso que o projeto do Flávio Bolsonaro trata. O problema não é a lei. Os efeitos do PL proposto são absolutamente defensáveis. Que são o quê? A proteção emergencial à mulher vítima de violência doméstica iminente. Mas o fato é que Flávio apresentou esse projeto dentro de um frame, e a gente falou muito sobre framing aqui, do enquadramento, a gente falou muito sobre isso aqui no programa, em alguns programas atrás, e o Flávio apresenta isso dentro de um frame e de um linguajar feminista. Feminista radical. Sobre o mérito, eu entendo que, como é uma medida temporária, que tem que ser validada pelo judiciário, tanto no modelo americano quanto no modelo brasileiro tem isso, os riscos da inação, ou seja, de não fazer nada, superam os de uma medida protetiva equivocada. Então, quando você olhar esse PL, você fala assim, é uma análise de risco. Os riscos de você não proteger uma mulher sob risco iminente superam os riscos, as consequências do risco de você emitir uma ordem cautelar que vai valer por 48 horas equivocada. Não é perfeito. Como eu disse, tem as doidas. Mas em política não existem soluções, existem apenas, como dizia o Thomas Sowell, trade-offs, escolhas. E você pode concordar com o trade-off ou não concordar. Você pode falar assim, não, eu concordo com a lei por isso, por isso, por isso. Não concordo por isso, por isso, por isso. Mas não é um erro crasso para um candidato conservador como o voto num projeto de misoginia. Por que o Flávio está apanhando nas redes sociais? E está apanhando muito. Tá? Os levantamentos de menções negativas foram muito, muito, muito impressionantes.
70%, 80% de menções negativas. E por que ele está apanhando tanto nas redes? Eu diria que por 2 motivos. Primeiro, o timing. A percepção desse projeto está contaminada não só pelo caso da Soraya Trambique, mas também na semana passada pela escorregada que o Flávio deu em uma pauta que é correlata. E isso gera má vontade do eleitor. A impressão de que o Flávio está fazendo acenos demais a um eleitorado diferente e sem identidade ideológica conosco. E que está tomando o eleitor for granted, né? E eu digo para vocês tranquilamente, não é o caso. O Flávio pode errar, como qualquer um de nós, mas ele não tem a menor intenção de virar um candidato do Centrão, apesar de um número incrível de pessoas no entorno do Flávio que não entendem o movimento político que integram. Infernizam a cabeça do nosso futuro presidente, sugerindo a coisa mais imbecil que eu já vi na minha vida. Sugerindo que o futuro presidente, que é o candidato que lidera as pesquisas, adote o posicionamento idêntico ao do último colocado. A quantidade de gente que dá conselho desse tipo pro Flávio, assim, chega a me assustar. Eu acho que o Flávio não pode cometer esse tipo de deslize. Hoje os marqueteiros já deviam estar passando pano, dizendo, não, isso foi bom, entenda como foi bom, é muito bom. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples, apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.